Olá, chegamos à etapa final do módulo de pesquisa. Nessa tomada, nós vamos ver a IAG aplicada à correção de artigos. Esse é o momento de revisar, refinar e garantir que o seu trabalho esteja pronto para a publicação. A IAG pode ser aliada nessa fase, oferecendo suporte na revisão ortográfica, na análise de profundidade teórica e até mesmo na identificação de plágio. Vamos explorar como otimizar os aspectos da correção do seu artigo para que ele possa atingir altos padrões de qualidade. Bom, inicialmente, a ideia é você tem que acessar o seu chat de preferência. Eu estou usando aqui o GPT, como já discutimos. Sobe seu artigo, tá? O artigo que você fez. Sobe, eu já estou com essa etapa aqui pronta. E aí a primeira fase, aí você pode explorar. Eu vou iniciar aqui pedindo uma correção ortográfica do artigo. Então, primeiro eu vou verificar se ele leu o artigo, você consegue, para ver se ele conseguiu acessar o documento. Isso, ótimo. Aqui, ele já leu o documento. Isso, olha lá, o artigo foi apresentado no primeiro Conlap, tá? Em 2023, tá certo, ele já leu o artigo. Então, preciso que você me ajude na correção ortográfica do texto. Faça a leitura e as correções necessárias. Correções envolvem os ajustes gramaticais, pontuação e melhoria da fluidez de algumas frases. Aí o que você pode fazer? Eu não sei o que ele corrigiu, né? Então, pede para ele mostre. Mostre as correções que você fez. Aí ele mostra, olha, o texto e a correção e a justificativa. É bom para a gente aprender a escrever. Olha lá, acrescentei vírgula, quer dizer que eu preciso prestar atenção nas vírgulas, tá? Adicionei vírgula, lá, o meu problema é vírgula. Significar por compreender, tá? Corrigir exclusão digitais por inclusão digital. Tem um problema ali, depois a gente pode até conferir. Então tá aí, tá? As alterações que ele fez na ortografia. Você pode pegar esse texto aqui, comparar com o original, né? Se tiver duas telas, coloca o texto numa tela, o outro vai descendo para ver as alterações que ele fez no texto. Mas ele mostrou aqui algumas delas, tá? E aí, o que você pode fazer? Como ou quais as melhorias que devo fazer para melhorar minha escrita. Então, aí, diante do que ele corrigiu, você pode pedir alguns toques para ele. Ó. Pontuação, tá? Meu problema está na pontuação. Concordância, preste atenção na concordância entre sujeito e verbo, tá? Entre adjetivos e substantivos. Uso de conectores. Além disso, por outro lado, entretanto, e aí precisão do vocabulário. Escolha palavras que sejam precisas. Coerência e coesão. Revisão e edição. Sempre que revise e edite o seu trabalho. Referências e citações. Certifique-se que as citações, tá? Estilo e formalidade. Mantenha um tom formal. É isso aí, tá? Os toques que ele me deu para eu melhorar a minha escrita, tá? O que mais que a gente pode perguntar para ele? Vamos colocar aqui, ó. O que você achou da profundidade das discussões? Vamos ver o contexto, né? Olha lá, pontos fortes, abrangência do tema, referencial teórica e conexão entre educação e sociedade. Áreas para melhorar. Análise crítica, ele acha que dá para melhorar aí, exemplos concretos, tá? Estudo de caso, né? Dados empíricos, aí desenvolvimento de soluções, interdisciplinaridade e futuro. Tá? Então, se eu quiser melhorar os meus artigos, é nesse aspecto aí. Uma coisa interessante é que esse artigo eu fiz junto com um colega meu do doutorado. Então, eu fazia uma parte, ele fazia outra parte. A parte de metodologia eu fiz, né? Mas ele usou mais a questão do letramento digital, que é o tema da tese dele. Aqui foi feito a quatro mãos. Né? Vamos ver se o chat identifica isso. Identifique se há diferença de linguagem no texto que possa
evidenciar a elaboração, evidenciar a elaboração do texto a quatro mãos. E aí ele vai analisar, tá? Então, estilo, aí ele vai dizer como é que o que ele analisa, né? Ó, estilo de escrita, escolha de palavras, consistência terminológica, estrutura de frases complexas, uso de conectores. Então, cada um tem o seu estilo. A coerência, análise do texto. Se você observar nas áreas mencionadas no texto que compartilhou, identifique se há inconsistência. Consistência de estilo. O estilo parece consistente na maioria das seções, mas algumas partes mostram variação na formalidade. Quer dizer que tem aí, ó. Há uma boa consistência no uso de termos técnicos, pequenas variações na escolha das palavras. Tá? Conclusão. No geral, o texto não apresenta grandes discrepâncias que indicam claramente a elaboração a quatro mãos, mas algumas pequenas variações na complexidade das frases e a escolha de palavras podem sugerir contribuição de mais de um autor. Se essas diferenças são sutis, podem passar desapercebidas. Então, quer dizer que o nosso texto está coerente, mas ele identificou que realmente nós fizemos em dupla, né? Esse texto foi preparado em dupla. Uma outra coisa que a gente pode pedir olha, identifique se esse texto foi preparado por uma IA. E aí ele vai dizer como é que ele identifica. O texto é bastante claro. No entanto, em alguns momentos há repetições de ideias, que pode ser um sinal de geração, embora seja conclusivo. O uso de terminologia bastante consistente, tá? Há uma tentativa de profundidade crítica, mas em alguns pontos tal. Então ele faz a análise. Conclusão. Com base nas características analisadas, não há evidências claras e definidas que o texto foi preparado por uma IA, mas algumas características como consistência e terminologia, zoológica, erros comuns. Então, tá aí, tá? Então ele disse que não foi feito por uma IA. Ele está sugerindo que passe por um daqueles programas de plágio, né? Para identificar se foi feito por uma IA ou não, tá? Vamos pegar aqui um texto, o que você achou do resumo do artigo, para ele analisar o resumo. Pontos fortes, clareza e objetividade, contextualização do problema, importância da educação, áreas a melhorar, foco nos resultados e conclusões. Tá? E as palavras-chave também ele não gostou. E aí, coerência e coesão, e aí ele dá um texto de resumo sugerido, tá? Sugestão. Então, tá aqui a sugestão dele para o resumo, se você quiser substituir, pega isso aqui, leva lá e substitui, né? Tá? O que você achou das referências bibliográficas? Foram suficientes para resolver o objetivo da pesquisa? Pontos positivos: diversidade de fontes, referências relevantes e atualizadas, cobertura de aspectos teóricos, tal. Melhorar: foco na solução prática, explorar interdisciplinaridade, viu? Posso pegar referências interdisciplinares, né? Referência de pesquisas locais, que nós usamos lá IBGE e tal, de repente dá para usar pesquisas locais. Vamos ver. O que você achou da conclusão do texto? Viu que tem bastante erro de digitação, mas ele passa por cima, viu? Olha, ele está preparado, programado para entender o que você fala. Pontos fortes, aí reflexão ética, e social, chamado ação, são os pontos fortes. Área a melhorar. Propostas concretas, conexão com o objetivo inicial, reflexão sobre tal. Ele faz uma reflexão, tal. Então, ele não deu o texto, né? Faça uma sugestão de texto com as observações, com as melhorias sugeridas. Ele vai gerar um texto, tá, de conclusão com as melhorias lá sugeridas por ele. Tá? Então, no entanto, depois dá para você comparar essa conclusão que ele fez com a que você fez e ver se você pode aproveitar alguma coisa do que ele está sugerindo para você. Bom,
Aí, claro, né, você pode explorar outros aspectos, a revisão da bibliografia, né, perguntar para ele se a revisão da bibliografia se a análise, né, do texto foi coerente e tal, pedir sugestão de análise e ir embora, né? Explorar todos os aspectos aí que você acha importante. O que a gente poderia fazer para fechar você acredita que esse texto poderia ser publicado em uma revista A? Vamos ver o que ele vai falar. O texto apresentado com as melhorias sugeridas mostra um bom nível. Bom, com as melhorias, né? Aí as revistas de alto impacto, ele coloca aqui clareza, coerência, relevância do tema, base teórica, as áreas que precisam de melhoria para a publicação. E aí ele sugere, ó, você quer publicar lá, você tem que dar mais profundidade, mais originalidade, métodos empíricos, né? Colocar métodos empíricos, uma revisão de literatura mais abrangente e melhorar o idioma e o estilo. Então, quer dizer, ó, não dá, né? É, é, então, já que não dá na A, quais revistas você acredita que receberia a publicação do texto como está? Faça sugestões de revistas. Aí, revistas nacionais, Revista Brasileira de Educação, RBE, Educação e Sociedade, porque pode aceitar. O artigo aborda questões aí, ele justifica até porque que pode aceitar. Revista Currículo, tá? Porque pode aceitar o tema de inclusão digital e letramento, interessa, revista de educação em questão. O artigo de práticas pedagógicas em relação à inclusão digital, que poderia interessar a revista. Ele traz o que a revista está publicando e vai mostrando para você. E aí tem as internacionais também, que ele mostra. São temas, né? São oportunidades que a inteligência artificial ela pode te ajudar na hora que o seu artigo está pronto. Então, nesse módulo, nós discutimos vários aspectos da pesquisa e o último módulo é esse. Depois que o seu artigo está pronto, como é que você pode utilizar a IAG para te ajudar na melhorar o texto do seu artigo pronto, tá? É claro que você pode usar isso, né, para avaliar artigos que você está corrigindo, se você trabalha, faz parte de uma equipe de correção de artigo, né, editorial e tal, então você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar nesse artigo. Não exime você de ler os textos, mas a opinião da inteligência artificial pode fazer a diferença na sua opinião também. Com isso, concluímos o módulo 4, que tratou da IAG na pesquisa acadêmica. Ao longo desse módulo, vimos como a inteligência artificial generativa pode se tornar aliada para pesquisadores, desde a concepção da ideia inicial até a publicação dos resultados. A IAG não só facilita o trabalho, mas também amplia as possibilidades de investigação e análise, permitindo a produção acadêmica mais rica e bem fundamentada. No próximo módulo, nós vamos discutir como a inteligência artificial generativa pode ser aplicada à gestão dos dados acadêmicos, fechando o ciclo da integração dessa tecnologia no ambiente educacional. Te espero lá!